que gritei, ele me ouviu. E a tempestade então se acalmou. Tem que dar 3 gritos, quero ver, hein? Naquele dia que gritei, ele me ouviu. Uou! Uou! E a tempestade então se acalmou. Grita pro pessoal ver como é que é, vai lá. Livrou minha alma da morte. Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, aqui estou. Livrou minha alma da morte. Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, aqui estou. Aleluia, transformou o meu lamento. Aleluia, em dança de avivamento. Aleluia, transformou o meu lamento. Aleluia, em dança de avivamento. Esse é o programa Point 21 Oficina e hoje nós estamos falando do sacramento da Crisma. E essa galera tímida que tá aqui, aí eles olham, elas estão se olhando aqui no monitor, aí faz assim, ó. É isso, gente. Com vocês, Paróquia Nossa Senhora de Lourdes de Vinhedo. A galera do Crisma, uma salva de palmas, por favor. É isso aí. O garotinho foi intimidado da última vez. Como é que é seu nome? Jean. O Jean. Tudo certo, Jean? Tá tudo bem aí do lado desse gigante aí? Como é que é seu nome? Micael, Você tá fazendo Crisma? só ano que vem. Só ano que vem. Você tá na Crisma? Como é que é seu nome? Amanda. Amanda, tá na catequese da Crisma aí também, bacana. É isso aí, vamos sentar. E eu tenho aqui, o Andrelino apresenta, tem figuras novas aqui na banda. Opa, Tem o Ramson, Davidson, representando ele mesmo. Na bateria, meu amigo Márcio Santos, amigo de longa data aí. conhece o jogador Márcio Santos, não? E na guitarra, o Ed. Meu primo. Seu, É a meu gente primo. percebe certa semelhança aí. Ed, é isso aí. Seja bem-vindo, meu brother. Tamo junto aí. Essa música, a música Dança do Avivamento, tá no meu CD e no meu DVD livre acesso que a gente gravou aqui na rede Século 21. Quando eu saí desse bloco, eu avisei vocês sobre os prêmios, né? Então você que participa com a gente, você concorre a esses prêmios. O CD da banda Lírios do Vale, Recomeçar. O novo CD dos catarinenses da banda Single Core, Levar Teu Nome. E o meu novo CD também que se chama Quero um Amor de Verdade, só com canções de amor. Tem a música que eu fiz pro meu casamento, outras músicas que eu fiz para casamento de amigos meus, poesias, música para quem tá esperando e uma oração de cura dos relacionamentos. Esses CDs podem ser seus. Lembrando, você que participa de que jeito? Manda uma foto da sua turma de Crisma, sua turma de catequese, manda uma foto sua lendo o catecismo, dizendo, eu curto, eu leio o catecismo jovem, o YouCat, ou então o outro catecismo, manda pra gente, tá? E também você pode fazer o seu pedido de oração, nós queremos interceder por você, e no final do programa, você que manda, além de concorrer, vai receber uma bênção especial do Dom Ayrton, arcebispo de Campinas, que está aqui conosco. Maravilha! Primeiro, vamos falar nesse bloco, Dom Ayrton, sobre do Crisma ou da Crisma. Eu falei, o sacramento do Crisma. Afinal de contas, é da Crisma, do Crisma? O senhor poderia nos ajudar? É o sacramento da Crisma, a celebração da Crisma, ou confirmação, como nós chamamos. Agora, a gente faz a confusão do Crisma, porque aquele óleo que é usado para unção na celebração da Crisma se chama Crisma. É o nome daquele óleo, que é consagrado na Quinta-feira Santa pelo bispo, uma vez por ano, portanto. E os óleos são bentos, o óleo dos enfermos é bento, o óleo dos catecúmenos é bento, e o Crisma é consagrado. É uma diferença aí na dignidade deste óleo, não é?
E ele é utilizado para o sacramento da crisma, da confirmação, quando se faz a unção na fronte do crismando, com as palavras necessárias para que aconteça o sacramento. Também é utilizado para a ordenação dos padres. Esse mesmo óleo? O mesmo crisma. Olha que bonito. É usado para a ordenação dos padres. Se unge a mão do padre, na hora da ordenação, o bispo unge as mãos do padre com o crisma. Também é utilizado para a consagração dos bispos. O bispo, no dia da sua ordenação episcopal, é derramado um óleo na cabeça do bispo. A cabeça do bispo é toda ungida com o crisma. Então é um óleo muito importante, né? Um óleo sagrado. Além disso, quando nós fazemos a dedicação de uma igreja e a consagração de um altar, então se faz a unção do altar com o crisma e se faz a unção das paredes da igreja com o crisma. O que esse óleo representa o quê? É Cristo. O próprio Cristo. É o Cristo ungido de Deus que penetra a vida da pessoa e por isso que o sacramento da ordem, o sacramento da crisma, neles a pessoa que o recebe uma marca na alma, um selo. Nós dizemos, recebe um caráter indelével. É a crisma também? Um sinal espiritual. Porque é a alma da pessoa. Olha só, eu não me recordava disso. Eu me recordava do batismo. O batismo tem o caráter na alma, o caráter indelével. A crisma, caráter indelével. E o sacramento da ordem também. Por isso que, por exemplo, quando algum padre ele deixa os ministérios, ele nunca deixa de ser padre. Uma vez crismado, também não dá para descrismar. Não tem jeito. Jesus ensinou como fazer, não como desfazer. Agora, uma coisa interessante, nas igrejas evangélicas, o batismo, na maioria, é feita na idade adulta. O batismo na igreja católica, geralmente nas crianças, há pessoas que são batizadas também em outras idades, e o sacramento da crisma seria a confirmação desse batismo, por isso que tem esse nome de confirmação. Veja. E por que as crianças são batizadas na igreja católica, por que o batismo na igreja católica é criança e nas evangélicas é adolescente ou adulto? Isso é uma questão de circunstância. No princípio da igreja, quem ouvia o evangelho, quem ouvia a pregação eram os adultos. E depois eram batizados, portanto, já eram homens e mulheres. Acontece que nós temos testemunhos nos Atos dos Apóstolos, nas cartas, na igreja primitiva, de homens e mulheres que foram batizados e toda a sua família. Ou seja, os pequenos também. Na prisão de Paulo e Silas, né? Por exemplo, o carcereiro, né? Exatamente. Eu creio no Senhor Jesus, ele foi batizado e toda a sua família. Então, veja, o batismo não é uma questão de racionalidade. Às vezes a gente confunde um pouco, acha que para ser batizado a pessoa precisa ter consciência racional do que significa, para que serve. Esse é o principal argumento, né? Mas o batismo é, antes de tudo, dom de Deus, graça. Então, o sacramento, por ele mesmo, é eficaz. Não precisa da pessoa racionalizar isso. Agora, é claro, depois, com o tempo, ela vai compreendendo melhor. Estávamos falando do catecismo. O catecismo tem a ver com catequese. A catequese, o que é? O aprofundamento da fé. A pessoa assimila melhor, compreende melhor, aprofunda o conhecimento que tem da fé. Agora, necessariamente, ela não precisa ter idade madura para ter fé. Mas a crisma, no caso, seria essa confirmação do batismo. Por isso, por exemplo, todo mundo precisa ser crismado? Essa é a pergunta. Uma vez que foi batizado, não, fui batizado, já não precisa crismar, não, vai ficar lá mais um ano. O pessoal ainda... Gente, a pessoa, ao invés de ver pelo aspecto positivo da fé, de aprender sobre Deus, de conhecer, não. Tem que ficar lá naquela sala, porque tem umas turmas de catequese que realmente a gente precisa de uma reforminha, né? Não só espaço, mas na maneira de linguagem. Algumas precisam mesmo se reformar. Por isso que até lá no documento de Aparecida diz, né, vamos abandonar as velhas estruturas, vamos ter uma conversão pastoral, passa por aí também. Mas, às vezes, o povo vai pelo aspecto negativo, eu vou ter que ficar lá, não, já estou batizado, já está bom. É porque dá ideia de curso, outra vez, de racionalismo,
de intelectualismo, entende? Daquela coisa bancária, de depositar no outro conhecimento. E a catequese é a experiência do encontro com Deus. Olha que bonito. A experiência do encontro com o Senhor. E ali a pessoa, então, ela recebe esse sacramento, e o sacramento produz na pessoa a graça necessária para a sua vida. É confirmação, e é chamado também sacramento da confirmação, exatamente como o senhor está dizendo, o sacramento que confirma o batismo. Este sacramento da crisma ou da confirmação está muito associado, muito ligado, proximamente ligado ao batismo. Tanto é que, no princípio, a pessoa era batizada e era crismada. Hoje, quando um pároco, dependendo da orientação da sua diocese, ele batiza um adulto, então não é só nas igrejas evangélicas que tem batizado de adultos, nós fazemos muito batizado de adultos. Hoje em dia, nós temos quase que 10% dos batizados são adultos, que não foram batizados quando crianças. Porque os pais deixaram, o tempo passou, a pessoa cresceu, cuidou da sua vida e, de repente, se descobriu sem batismo. Então é batizado. O adulto que é batizado, ele já recebe também o sacramento da crisma. E tem alguns casos que a pessoa recebe 3 sacramentos, sim, né? Sim. A pessoa é batizada, recebe a crisma e faz a primeira comunhão. E faz a primeira comunhão. Exatamente. E aí casa também, não dava os 4 em um? Não dá? Primeiro, veja bem, aí é só uma questão de lugar das coisas, né? Se a pessoa não é casada, por exemplo, tem vida conjugal, não começou a viver junto, não se casou na igreja. Não é batizado. A outra pessoa é batizada. Então quer ser batizada. Mas então ela deve ser batizada e já se casar. Sim. Porque senão, se ela é batizada e continua sem o sacramento, aí nós lembramos do princípio que nós valorizamos muito. Entre 2 batizados não pode haver união conjugal sem que seja sacramento. Então, quando 2 batizados começam a viver juntos e não se casam na igreja, tem um problema. E pode ser um problema de compreensão até. Mas, necessariamente, 2 batizados, um rapaz e uma moça que se conhecem, começam a namorar e querem constituir família, naturalmente deveriam receber o sacramento do matrimônio. Sim. Quando isso não acontece, tem uma dificuldade aí que deve ser resolvida. Há algumas igrejas, há alguns batismos, né, em igrejas irmãs que são válidos na nossa igreja. Sim, é isso, bispo? Tem. Várias igrejas, as congregacionais, igrejas, aquelas exemplo, a históricas. igreja luterana é uma igreja histórica? Luterana, igreja metodista, igreja anglicana. Quando batizam validamente. E aí, se a pessoa vira se converter para o catolicismo, o batismo foi válido? Claro, evidentemente. Só faz a profissão de fé na Igreja Católica. Deixa eu te perguntar, Luciano, você que é catequista e certamente pode falar da sua história, porque conta essa história de conversão ao catolicismo para os seus catequizandos e fez questão de já colocar isso no começo. Você participava de que igreja? Eu era da Batista. Não é uma igreja tradicional. O batismo você teve que ser batizado de novo ou quando criança você foi batizado católico? Não fui batizado quando criança. A minha mãe participou, né, de várias congregações e ela firmou o pé então na Batista. E logo na minha juventude, com 15 anos, eu por um convite comecei a participar de um grupo de jovens da Igreja Católica. E fui me apaixonando. Quando eu fiz 18, então, não participava da missa, não comungava, só em espírito. E eu pensei comigo em oração, falei, não, agora é o lugar, é aqui que eu vou ficar. Então, procurei minha mãe, ainda evangélica. Mas você não foi batizado? A minha pergunta é do não, batismo. Você não foi batizado não na fui igreja? Batizado, não chegou a ser batizado na igreja evangélica? Quando 18, então, eu procurei o batismo. Na igreja católica? E na igreja católica, já adulto. E depois os outros sacramentos, Exatamente. consequentemente.